Saudações, amados. Hoje iremos analisar Romanos 6, em que Paulo fala da morte ao pecado e da vida em Cristo. Paulo diz que uma vez aceite Cristo na sua vida como seu Senhor e Salvador, foi libertado pela graça. E a graça de que estamos a falar aqui é simplesmente um favor não merecido. Significa algo que não ganhou. Nós somos pecadores e fizemos tantas coisas mais que não havia esperança de salvação para nós. Por isso, Jesus entrou e tomou o nosso lugar na cruz. Foi crucificado e pagou o preço pelos nossos pecados. Em vez de condenação, recebemos graça. Em vez de castigo legítimo pelos nossos pecados, Deus vê-nos como seus filhos e filhas. A questão é, se o nosso pecado já está pago, por que devemos parar de pecar? Será que temos de pecar para que a graça abunde? Este é um dos maiores problemas que enfrentamos hoje como cristãos. Fomos mal informados sobre o significado da graça e muitos de nós tomam-na como uma licença para continuar a pecar. Na verdade, Cristo morreu para nos libertar do pecado, não para nos permitir pecar. Quando Jesus morreu, Ele libertou-nos da nossa escravidão ao pecado. Porque é isso que é o pecado, uma escravidão. O pecado é o que nos separa de Deus. E para os não redimidos é fatal. Assim, em Romanos 6:2, Paulo responde como um retumbante: Deus nos livre, porque continuar em pecado mostra uma falta de compreensão desta graça abundante e um desrespeito pelo sacrifício de Jesus. A graça é um presente. O perdão dos pecados e a salvação são presentes. A graça, porém, não é uma licença para pecar. Ao longo da Bíblia, vemos os pais da nossa fé angustiados, atormentados pelo seu pecado. Ainda hoje, muitos de nós que não aceitaram Cristo nas nossas vidas não conseguem dormir à noite devido às coisas más que fizemos no passado. Estas coisas seguem-nos, cansam-nos dia e noite. Sorrimos por fora, mas por dentro não temos paz e acabamos por ceder a todo tipo de vícios, como o álcool e as drogas, na esperança de fazer desaparecer tudo. Infelizmente, no dia seguinte, quando abrimos olhos, somos novamente confrontados com as mesmas canções. Quando Davi tentou ignorar o seu pecado, Salmos 32:3 diz que o seu corpo foi desperdiçado. Noutra tradução diz que os ossos foram consumidos e ele gemeu todo dia. No versículo 5 diz: Eu vos fiz conhecer o meu pecado. Não escondi a minha iniquidade. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu tiraste a pena do meu pecado. Podemos ver aqui que Davi encontrou a liberdade na confissão, e é isso que devemos fazer. É o primeiro passo para a liberdade, confessar os nossos pecados ao Senhor. Reconhecer o seu sacrifício por vós na cruz. Pedir-lhe perdão, convidá-lo a tornar-se o vosso Senhor Salvador pessoal. Esta é a única forma de quebrar as cadeias do pecado na sua vida. A Bíblia diz que quem crê em Jesus, quem aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, é perdoado e torna-se parte do reino de Deus, estando por isso sujeito a viver de acordo com os seus princípios. Por isso, se dizes: o aceitaste como teu Senhor e Salvador, mas continuas a voltar ao teu vômito, então pensa novamente. Antes de Cristo, as pessoas viviam sob a lei
e tinham de oferecer sacrifício de animais para se purificarem sempre que faziam algo de errado. Portanto, podemos dizer que eles tinham alternativas de cada vez que pecasse fazer outro sacrifício para terem o seu pecado perdoado. Mas mesmo com isso, significava que era preciso ser rico suficientemente para cumprir a lei, se a intenção fosse continuar a pecar. Cristo ofereceu-nos a alternativa perfeita, o sacrifício supremo. O que quer dizer que não precisamos mais fazer sacrifício de animais. Como cristão, se perseguimos o pecado enquanto reclamamos Cristo como nosso Salvador, estamos a viver fora da bênção. Em Filipenses 2, de 12 a 23, diz: continuai a trabalhar a vossa salvação, com medo e tremor, pois Deus que trabalha em vós para querer e agir para cumprir o seu propósito. Portanto, mais uma vez somos salvos pela graça, mas somos chamados a fazer boas obras, para mostrar que Cristo vive em nós. Essas boas obras são simplesmente a prova do que Deus já fez em nós. Jesus disse em João 13, 35: por isso, todos saberão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Jesus não está a dizer que, se nos amarmos uns aos outros, seremos seus discípulos. Pelo contrário, ele está a dizer que o nosso amor uns pelos outros é a prova de que somos seus discípulos. Portanto, irmãos e irmãs, tratemos das coisas que seguem a salvação, tais como ouvir a palavra, submeter-se aos mandamentos do Evangelho e cumprir todas as formas de obediência moral, espiritual e evangélica. O trabalho que deves fazer na tua geração, que Deus te ordenou que fizesses, faz tudo isso com medo e tremor. Bom, gostaria de explicar. O medo não é assim ter medo de Deus, mas sim respeitar. Medo é que nem respeitar a Deus. Devemos usar nossa graça para boas obras e não como uma licença para continuar a fazer coisas más. Sim, irmãos, vimos na verdade que todo ser humano é salvo pela graça. E não devemos assim desprezar a graça do Senhor, porque a graça do Senhor alcança a todos e em tudo. Não importa onde quer que você esteja, a graça do Senhor pode estar, aliás, está lá para te levantar. Não importa o que você já fez, não importa o tamanho de pecado que você já cometeu. Somente vá até Jesus, aceita o seu perdão lá na cruz. Então, verás que aquela paz que Ele nos prometeu estará em ti. E esse milagre acontecerá. É tudo por hoje. Em nome de Jesus. Amém.